criadora de um perfil no Instagram, o Mundo Búfalo. Tudo bem, Vanessa, pode começar pra gente. Qualquer coisa, se cair a internet, vocês me avisam. Tá, pode deixar. Deixa eu aqui compartilhar minha tela com vocês. Todo mundo vendo? Apresentação. Sim, já apareceu. Sim. Deixa eu ver. Agora foi. Então, boa noite. Vou falar um pouquinho sobre produção de búfalo de corte, só que eu vou ter que fazer uma palestra bem curta para a gente ter mais tempo para conversar e tirar dúvidas, que eu acho que isso é interessante. Eu vou falar mais de uma forma mais ampla, não vou me aprofundar tanto em algumas coisas, mas vou falar assim, um geral de búfalo de corte, e falar um pouco também da qualidade da carne, porque também entra nesse contexto, né, de produção de búfalo. Sempre eu gosto de iniciar as palestras, eu meio que faço o nivelamento das pessoas que estão assistindo a palestra. Como eu falei, nem todo mundo teve essa disciplina como obrigatória na graduação. Então, geralmente, eu coloco para as pessoas conhecerem o que são esses animais, como é a produção, como é caracterizada, para a gente ter uma noção de como é a produção desses animais e conhecer também essa espécie. Eu sou suspeita para falar, né, que eu sou apaixonada. Então, eu sempre gosto de iniciar, né, falando a diferença, porque eu acredito que muitas pessoas que não é do nosso meio, né, da produção animal, ainda confunde o nosso búfalo doméstico, né, que é o Búbalos bubaris, com outras espécies de búfalo, que é o bison, que é o búfalo americano, e também o búfalo africano, que é o Sincerus cafri. Então, o búfalo que a gente trabalha para produção animal são do gênero, né, o Búbalos bubaris. E dentro desse contexto, né, da especificação das raças, no Brasil a gente trabalha com 4 raças, só que existem diversas raças bubalinas, só que a gente cita essas 4 porque foram as que foram introduzidas no Brasil e as que são aí reconhecidas, né, pela Associação dos Criadores de Búfalo, que a gente tem 4 raças aí no Brasil, que é as raças Carabao, que é de origem da Filipinas, tem o Mediterrâneo, que é de origem italiana, tem o Murra, que é de origem indiana, e o Jafarabad também, que é de origem indiana. Dentro dessas raças, a gente costuma classificar esses animais devido a frame size. A gente fala como se fosse o porte desses animais. Por que eu estou falando dessas raças e o tamanho corporal delas? Porque isso vai influenciar depois quando eu vou produzir esses animais, né, para corte. Porque cada animal em específico, ele possui um peso de abate. E entre essas raças é diferente. Não é um peso estabelecido, né, dentro das raças. Então, o Carabao, o Mediterrâneo e o Murra, eles são classificados como animais de pequeno a médio porte, e o Jafarabad, que é classificado aí como uma raça de grande porte, dentre essas raças que a gente trabalha para a produção animal. Sendo que o Carabao, hoje, ele se encontra aí, né, em extinção praticamente, porque são animais que eles criados apenas no norte do país, ou em alguns outros lugares de forma pontual, mas são animais aí que eles são pouco usados, né, na produção animal, dado as características desse animal, que ele se adaptou mais na região norte, e ele não foi tanto utilizado aí para produção animal, tanto para leite como para corte. Então, essas outras raças, a Mediterrâneo, a Murra, a Jafarabad, são as raças que são mais utilizadas aí na produção desses animais. Existem, né, várias histórias aí acerca da bubalinocultura, de como esses animais foram inseridos no nosso país. Existem várias histórias aí, principalmente do pessoal que é do norte, a gente escuta várias histórias de como eles vieram parar na região norte do país. Mas as que a gente mais lê e que é mais divulgada aí no meio científico, relata que esses animais, eles foram introduzidos, né, no final ali do século XIX, que foi por um produtor, que é o Vicente Chermonte de Miranda, que ele fez uma viagem na Itália e ele achou esses animais com uma beleza exótica, diferente. Então, ele trouxe mais com o intuito mesmo de fazer com que esses animais fossem exibidos na sua propriedade. Então,
o passar do tempo que esses animais foram conhecendo as potencialidades zootécnicas dele, e daí que deu início, né, à produção mesmo de forma zootécnica, a explorar esses animais. Porém, quando teve início, né, abriu os olhos, né, que teve esse boom aí na bubalinocultura, começou a importar animais genética. Como esses animais eles não são brasileiros, então começaram a importar. E a última importação desses animais, né, aconteceu aí na Índia, que foi em 1962, e da Itália em 1989. Isso aconteceu, né, devido a problemas sanitários, então houve essa barreira aí para introduzir essa genética no rebanho brasileiro. Então, né, para introduzir essa genética em nosso país, por questões sanitárias, então houve aí essa paralisação. Porém, né, eu acho que no ano de 2018, ou 2018, ou 2017, existe um programa de melhoramento genético, né, que é o Promembu, que é aí uma realização de pesquisadores do Pará, em parceria, né, com institutos da Índia, estão trazendo genética para o Brasil, com o intuito de fazer esse refrescamento de sangue, dado a consanguinidade que está ocorrendo no rebanho brasileiro, porque a gente só tem 4 raças. Se for comparado aí com os bovinos, né, existe uma variedade de raças. Então, há essa possibilidade de cruzamento. E nos búfalos, a gente cruza essas 4 raças, só que chegou um momento que a gente não tem mais como fazer o cruzamento dessas raças devido à consanguinidade. Então, há um investimento hoje, né, para o melhoramento genético desses animais. Então, né, na década de 80, houve essa expansão e disseminação das espécies, né, para diversas regiões brasileiras. Inicialmente, né, tinha o objetivo aí de ocupar os chamados vasiopecuários. E o que seriam esses vasiopecuários? Seriam áreas, né, que por suas questões ali ambientais e climáticas, outras espécies elas não se adaptavam tão bem, como na região norte do país, que em determinado período do ano, com as chuvas, né, ali nos 6 meses do período ali, mais ou menos, que começa de dezembro até o mês de maio, tem esse período mais chuvoso, né, que a gente fala que o clima lá é mais chuvoso e menos chuvoso. Então, como há áreas inundadas, então o que acontece? Esses animais se adaptaram muito bem a essas regiões, que os bovinos e outras espécies não se adaptavam tão bem, e até regiões frias, como no sul do país, ou até mesmo no Nordeste, que são ali regiões mais quentes. Então, os búfalos, eles se adaptaram a todas essas regiões que outras espécies não iam tão bem. E também, né, na década de 80, só relembrando, começou principalmente a produção de leite, porque a produção de leite ela já é mais estabilizada com relação à bubalinocultura, em comparação, né, à produção de carne. Então, na década de 80, houve esse boom mais por questão da produção aí do leite, por questões da mussarela, que na Itália já era tradicional, então introduziram no Brasil com essa finalidade de produção de leite para a produção da famosa mussarela. Porém, né, com o passar do tempo, nas últimas décadas, os búfalos eles deixaram de ser essa cultura que era apenas para habitar, né, utilizada ali para áreas impróprias para outras espécies de produção animal. Então, hoje o Brasil ele é um dos maiores criadores de búfalo das Américas, né, que tem um rebanho aí de aproximadamente 1,4 milhões de cabeças, segundo os dados da FAO. E esses dados, né, de como está distribuído o efetivo de búfalo, né, nas regiões do Brasil, são dados do IBGE também do ano de 2017, que o norte do país, né, ele detém aí o maior efetivo de búfalos, né, do Brasil, com 66%, seguido aí do sudeste, né, com 13%, depois o nordeste com 9%, o sudeste, o sul, né, com 8%, e o centro-oeste com 4% aí do efetivo de búfalo em nosso país. E as características dos bubalinos, né? Os bubalinos, o que fez com que ele se tornasse tão popular é justamente o temperamento desses animais, a facilidade de manejo, que contribuiu para que esses animais tivessem essa evolução, né, que se for pegar estudos, né, e mais ou menos de 5 a 10 anos atrás, existiam poucos estudos com búfalo, eram estudos ultrapassados, e tinha pouco produtores, pouca gente interessada. Hoje a bubalinocultura é muito popular, eu faço essa comparação de quando eu iniciei a trabalhar com búfalo
para agora, tem tanta gente que fala sobre búfalo, tanta gente que conhece, e antes eram poucas pessoas que trabalhavam. Mas com as pesquisas, então viu que o búfalo ele tem esse temperamento dócil, é um animal que é de fácil manejo, ele se adapta muito fácil, é um animal muito inteligente, então isso abriu os olhos, e isso não só, o búfalo, eu falo que ele veio melhorado geneticamente por natureza, porque essa docilidade hoje, nos bovinos, por exemplo, eles têm genéticas, né, para que, de animais, eles trabalham, né, com genéticas próprias para os animais poderem expressar essa docilidade. E os bovinos têm uma genética, né, uma linhagem de Nelore, que eles chamam do Limburger, que expressa essa docilidade. Então, hoje, touros para reprodução, para trabalhar, eles preferem animais que têm esse temperamento. E o búfalo, ele já tem esse temperamento já naturalmente. Eles são animais que eles têm aí uma maior resistência e também uma longevidade. A gente tem substituído, né, a rusticidade, esse termo rusticidade no meio da pesquisa, porque se liga muito a rusticidade desses animais com um animal que ele não necessita de cuidado, seja sanitário, seja nutricional. Então, o que a gente tem substituído esse termo rusticidade? São animais que têm uma maior resistência. Ele resiste a, por exemplo, uma forragem que ela é mais fibrosa, que ela tem uma baixa qualidade, mas não quer dizer que esse animal não precise de um cuidado com a nutrição, por exemplo. Longevidade também é um animal que ele tem uma longevidade produtiva ótima. A gente tem animais aqui com 16 anos, que são nossas matrizes, e esses animais produzem muito bem, estão reproduzindo muito bem, né, e bezerros de ótima qualidade, e não tem problema de parto, são animais extremamente, têm uma habilidade materna, então aí a gente consegue trabalhar com esse animal por muito tempo. E adaptabilidade, né, que foi outro ponto aí que contou bastante para que os búfalos eles fossem disseminados, né, e tem sido tão popular, que são animais que eles se adaptaram até regiões alagadiças, como lá no norte do país, nas áreas de várzea, como também regiões frias. Existem produtores, que eu conheço algumas fazendas de búfalos que produzem a mussarela na Itália, né, a raça mediterrânea, e eles trabalham no período de neve, no inverno, que é bastante rigoroso, e eles conseguem trabalhar com esses animais. Certo que eles têm toda uma estrutura, né, que esses animais ficam abrigados por um tempo do inverno mais rigoroso, mas eles conseguem trabalhar com essa espécie também no frio, e a gente tem exemplo, né, do sul do país, que também produzem esses animais, tem o Nordeste, que também é bem forte, então esses animais, eles se adaptam aí a diversas regiões. Vamos conhecer agora um pouquinho de como é os búfalos, né? Porque os búfalos gostam de água. Eu acredito que todo mundo que trabalha com búfalo, ou todo mundo que tem aí curiosidade para trabalhar com búfalo, produtores para criar esses animais, eles perguntam: ah, Vanessa, sempre que eu quero trabalhar com búfalo, mas na minha fazenda não tem uma área ali que esses animais possam estar determinada área do dia, uma piscina ou um lugar ali, um lago, para eles ficarem determinada nas horas mais quentes dos dias, né? Então, esses animais, então, é o que mais me perguntam, por que búfalos gostam de água? Então, a gente, como zootecnista, a gente sempre tenta buscar entender a fisiologia desse animal, para a gente adaptar as instalações, o nosso sistema de produção para o animal. O animal, ele não tem que se adaptar às nossas instalações, mas as nossas instalações, elas têm que ser adaptadas para esses animais, para atender. Então, a gente, como técnico, a gente entende como é o comportamento, a fisiologia desse animal, para a gente proporcionar condições favoráveis para que esses animais eles possam produzir e reproduzir muito bem. Então, por que os búfalos gostam de água? Se eu for criar peixe, possivelmente pode ser que eu precise de um lago, alguma coisa do tipo. Mas búfalo, necessariamente, eu não preciso de um local com água para esses animais estar se refrescando nas horas mais quentes do dia. Eu posso fazer o quê? Uma área com sombra natural, pode ser o sistema lavoura-pecuária, que eu posso estar integrando esses animais, né? Também nas horas mais quentes, ter uma produção de árvore, né? Ali natural, ou posso mesmo fazer uma sombra artificial, no caso de sombrites, né, que eu posso estar fornecendo para esses animais. Então, por que os búfalos, eles têm esse problema aí de termorregulação? Lembrando aí de bioclimatologia, para quem já está aí na zootecnia, que já estava um pouquinho lá pelo meio do curso, tem essa disciplina para a gente entender a troca de calor e por que esses animais precisam de uma atenção especial. A cor da pele desse animal, a cor da pele dele é negra. Então faz com que, lembrando, né, o branco ele reflete calor, mas o preto ele absorve calor. Então o pelo do búfalo é preto
e também a pele dele. Então, isso faz com que ele absorva mais calor do que outras espécies. Ele também, a camada da epiderme do búfalo, né, a pele dele ela é bem mais grossa do que de outras espécies, né? Então, o que acontece? Se esse animal, ele tem ali a camada da pele mais espessa, então faz com que também esses animais, ele tenha ali uma dificulte nessa troca de calor com o meio. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de conhecer e de estar ali com esses animais, mas a gente percebe que ele tem ali a camada da epiderme dele é bem mais espessa do que de outras espécies. Ele tem também um menor número de glândulas sudoríparas que faz com que diminua ainda mais nessa troca de calor, com o meio, então é outro fator que contribui para que esses animais tenham essa dificuldade da termorregulação. Então, voltando, né, esses animais, ele tem todo esse contexto, eu sempre cito, se eu vou trabalhar, por exemplo, para gado de leite, e esse animal, a gente sabe, se eu vou trabalhar com holandês, por mais que seja um animal que seja cruzado, ele vai precisar de um ambiente que seja favorável ali, que seja mais fresco, que tenha uma área com sombra. Se eu precisar dar um banho nesses animais, nas horas mais quentes do dia. Então, eu tenho todo esse cuidado. E eu vejo que com o búfalo, o pessoal não respeita muito essa necessidade que o animal tem. É como se eu fosse trabalhar com qualquer outra espécie. E lembrando, se eu estou trabalhando com animal de produção, seja qualquer espécie, ele vai precisar de um local com sombra. A gente vê o Nelore, que é um animal aí que é mais resistente, né, ao calor também. Ele procura uma área com sombra. A gente não vai ver o animal lá no sol quente comendo, pastando, né? Então, o búfalo não é diferente. Ele precisa dessa área com sombra para ele se abrigar nas horas mais quentes do dia. E o que torna os búfalos mais eficientes? Então, eu costumo falar que para convencer um produtor a produzir essa espécie, eu tenho que mostrar os pontos positivos. Eu, como técnica e também trabalho nessa área, essa é a minha função, né? Esclarecer os mitos aí acerca da bovinocultura e desses animais. Então, esses animais, eles são mais eficientes por quê? Lembrando, né, que o animal é o que ele come e se ele é um animal mais eficiente, ele vai ganhar mais peso, vai produzir mais leite, e os búfalos, ele tem essa característica de ter uma mastigação mais eficiente. O que seria essa mastigação mais eficiente? Eles conseguem comer esse alimento, por mais que seja um alimento de baixa qualidade, uma forragem, por exemplo, ele mastiga esse alimento mais vezes, esse alimento ele volta à boca mais vezes, né, essa ruminação, e diminui essas partículas de alimento. Lembrando lá, como é o rumen desse animal, tem micro-organismo. Esses micro-organismos, o que eles fazem? Eles se aderem a essa partícula de alimento para começar ali a digestão desse alimento. Então, o que acontece? Quanto menor a partícula, mais fácil vai ser para degradar esse alimento e esse animal vai aproveitar melhor aí esse alimento que está sendo fornecido. Ele também tem o maior aproveitamento das fibras, né, pelos micro-organismos ruminais, então não se sabe, não se conhece toda a fauna, né, que habita o rumen dos búfalos. Existem poucos estudos acerca da microbiota ruminal dos búfalos, mas se nos bovinos já tem se conhece pouco desses micro-organismos ruminais, imagine do búfalo que está aí mais ou menos uns 20 anos atrás, em questão de evolução de pesquisa, para responder nesses quesitos o que tem de diferente, que ele consegue degradar melhor essa fibra do que outras espécies de ruminantes. As papilas ruminais desses animais também elas são mais desenvolvidas, lembrando que a absorção dos ácidos graxos voláteis, né, é feita pela parede ruminal. E se eu tenho uma parede ruminal que ela é mais desenvolvida, por exemplo, vamos supor que meus dedos aqui são as papilas ruminais. Então, quanto maior essa papila, mais desenvolvida, ela vai ter mais área para absorver, né, esses ácidos graxos voláteis que vão estar sendo produzidos dentro do rumen desse animal e faz com que ele seja mais eficiente. O tempo também de permanência do alimento, né, no rumen desses animais é maior. Então, ele tem uma capacidade ali maior do que de outros animais. Então, esse rumen comporta mais alimento e ele fica também mais tempo ali dentro. E quanto mais tempo esse alimento permanece no rumen, então mais esses micro-organismos vão conseguir degradar esse alimento. Agora vamos falar da produção em si. Então, todo mundo já conheceu como é que produz os búfalos, as características, as particularidades deles. Então, a gente vai agora para a produção em si. Tá todo mundo me ouvindo? Vai que caiu a internet, eu não estou sabendo.
Alguém dá um oi? Tá, Pra saber se tá todo mundo aí? estamos ouvindo, sim. Ah, tudo bem, tá tudo certo, então. Então, a produção de búfalo, né, como eu falei, ela ganhou popularidade, percebeu que esse animal é eficiente, né, zootecnicamente. Então, eles perceberam também a qualidade do alimento que era produzido por esses animais. Então, eles perceberam que eles tinham essa disponibilidade, né, de nutrientes aí de alto valor biológico, que a gente sabe, com o aumento da população, né, crescendo, e a gente tem que ter alternativas de proteína animal. Por isso, viu que esses animais produziam muito bem, eram animais que produziam esses alimentos que tinham um alto valor biológico, então começou a intensificar cada vez mais a produção desses animais. Esse trabalho é muito bom, que foi um TCC de uma aluna eu acho que é da UFPA, que é o Coelho 2019, mas é uma menina, que eu não lembro agora o nome dela, porque a gente sempre fala, né, Coelho, a gente já acha que é um homem, né, que fez a pesquisa, mas foi uma menina, e ela fez esse trabalho, que é bem recente, em 2019, e ela fez um levantamento para fazer um contexto de como estaria a produção de búfalo, né, em nosso país, do que era mais produzido, se era leite, se era carne, se era engorda, se era a venda desses animais. Então, percebeu, né, nessa pesquisa dela, nesse levantamento que ela fez, ela viu que a maior produção aí de búfalos hoje é a produção de leite e derivados. Então, hoje, grande parte da população de búfalo, que é a produção animal, é para a produção de leite, seguido da produção aí de corte, né, que é o que interessa para a gente. Então, em segundo lugar, aí está a produção de corte. Aí vem a engorda, a cria desses animais, venda de bezerro, a recria, a venda de matrizes e outros tipos, né? Seja artesanato, enfim, outras variedades que é utilizado o búfalo, porque o búfalo se aproveita tudo. Trabalho, então a gente fala que o búfalo ele tem múltiplas aptidões, não só para carne e leite, mas se aproveita tudo desse animal. E venda de receptores, né? Que no caso seria aí a venda desses animais para a produção mesmo de tanto de matrizes como de reprodutores, que quase não existe aí, como ela viu que não identificou, né, a produção desses animais com essa finalidade. E falando também o que é importante a gente entender, se eu vou trabalhar com produção de corte, uma das coisas que nós, como zootecnistas, dificilmente a gente vai começar uma fazenda do zero, a gente já vai pegar ali meio que a carroça andando. Então, o que a gente vai adaptar conforme a gente, nas condições do produtor e nas condições ali que a gente pode trabalhar, eu tenho que definir qual o sistema de produção que eu vou produzir. Vou produzir búfalo para corte, por exemplo, então eu vou fazer qual o sistema de produção que eu vou usar? Semi-intensivo, intensivo, vou fazer alternação intensiva a pasto, eu vou confinar esses animais, então eu tenho que decidir aí o sistema de produção, mas nesse sistema de produção eu vou mostrar para vocês como é que é caracterizado a produção dos búfalos, né? Então, os búfalos, hoje, a produção dele, principalmente de corte, é criado principalmente de forma extensiva. E quando a gente fala de criação extensiva, quando se refere à bubalinocultura, a gente fala que não tem nenhum tipo de intensificação, seja de identificação desses animais, seja um limite de cerca. Então, os animais realmente são criados de forma totalmente extensiva, não tem um cultivo de uma forragem, por exemplo. Os animais ainda são criados sob pastagem ali nativa, ou uma braquiária, que não é uma forragem tão de boa qualidade, né, mas o que mais se adapta aí nas regiões do Brasil. Então, os búfalos, mais de 95% aí, até mais desses animais, são criados de forma extensiva, e aí, vamos supor que 90% desses animais nunca viu nenhum tipo de suplementação, nenhum sal mineral que seja, né? Então, é bem extensivo mesmo a produção desses animais. E quando se fala de produção, né, de búfalo para corte, a gente quer saber o quê? Dos valores, dos índices ou técnicos desses animais. Então, possivelmente, vocês vão perguntar, Vanessa, com quantos meses que ocorre desmama, qual o peso desses animais, né, que eles são aí desmamados. Então, a desmama é parecida com o que acontece aí com os bovinos, que são criados de forma extensiva. Então, é de 8 a 10 meses, né, de idade que esses animais eles são desmamados. E eles são desmamados com cerca de 150 a 180 quilos, né, em rebanho sobre exploração leiteira, que são animais mais leves, porque são animais ali que eles não têm
tanto contato com o leite materno, então, se eu estou produzindo leite, o meu produto é o leite, então, o mais rápido possível eu vou desmamar esse animal, e se esse animal não fica próximo à mãe, que está tanto amamentando, como ensinando como ele vai se alimentar, então, eles são animais que são desmamados mais leves, né? E aos animais que são para criação exclusiva, para corte, né, eles são desmamados aí com cerca de 200 a 260 quilos. Isso de forma extensiva, são animais que são criados a pasto e, no máximo, ali vai ter um sal mineral para esses animais. Então, são animais que são bastante precoces para ganho de peso, como a gente pode estar observando, porque se a gente for... Eu não gosto muito dessa comparação, mas quando a gente trabalha aí, que a gente tem... Hoje, a pecuária ela tem que ser bastante eficiente, então a gente trabalha com animal super precoce, com animais precoces. Então, a gente vê que hoje houve todo o melhoramento genético para os animais serem desmamados aí com 200 quilos, 260, 250 quilos. E os búfalos não passaram por nenhum tipo de melhoramento genético para ter essa precocidade para ganho de peso. Então, são animais aí que são bastante eficientes. E o peso desses animais, né? Os pesos de abate são cerca de 450 a 540 quilos, né, com a idade média de 30 a 36 meses, sobre a exploração leiteira, né, quando eu estou trabalhando com esses animais, que esses animais são destinados aí à produção de leite. Os machos, por exemplo, que eu não utilizo na produção leiteira, né, eles demoram mais tempo para ganho de peso, então demora aí cerca de 30 a 36 meses. Mesmo assim, são animais bastante eficientes, são animais que ainda encontram dentro do padrão que é hoje exigido aí na pecuária de corte. E esse peso também vai variar conforme a raça, não é estabelecido. Por exemplo, se eu estou trabalhando com um animal que ele é murra, possivelmente ele vai ser abatido aí por volta dos 450, 480 quilos, porque ele é um animal com porte menor, né? E se eu estou trabalhando com um Jafarabade, por exemplo, ele vai ser abatido aí com cerca de 540, 550 quilos. E animais, né, que são aí mesmo a produção de corte, são animais criados de forma extensiva, eles são abatidos aí com 24 a 30 meses. Então, a gente percebe que são animais bastante precoces. E por que é importante a gente saber o peso de abate desses animais? Lembrando que hoje a gente trabalha com um mercado muito exigente de carne. Então, hoje se prioriza muito que esses animais ele tenham um peso ideal de abate, porque lembrando aí de todos os desenvolvimentos dos tecidos, né, do corpo que compõem a carcaça desse animal. Então, o que eu tenho que lembrar? Não sei se vocês já leram artigos ou têm curiosidade, mas para quem quiser ler, né, e procurar saber mais, que gosta dessa área de corte, de qualidade de carne, tem um livro que é muito bom, que eu acho que ele é de 1976, que é um livro antigo, mas que ele é bem atual, que se chama Novos Conceitos, né, para a produção de corte, e ele fala, né, que é o Berg Butterfield, que esse é o nome dos autores do livro, e ele fala da curva de crescimento, né? Também tem outro autor que ele é bem famoso, que vocês quiserem entender essa curva de crescimento, que tem o Owens, que ele fala muito bem, eu acho que é Owens, 1993, que ele tem um artigo que ele adaptou esse gráfico. E esse gráfico ele é bem representativo, porque ele mostra como é a curva de crescimento e como é a deposição dos tecidos conforme esse animal vai se desenvolvendo. Por que é importante entender essa curva de crescimento desses animais? Porque, lembrando, se esse animal é jovem, o primeiro tecido ali que ele vai depositar é o osso, então ele vai espichar. Depois vem o tecido muscular, e depois vem um tecido adiposo, que é a gordura que vai dar ali a característica de qualidade dessa carne. É um parâmetro não só de qualidade, como também exigido pela indústria. Então, se eu não respeito esse peso, a maturidade, né, que a gente trabalha, esse peso ideal de abate desses animais, pode ser que estou produzindo uma carne aí com qualidade inferior, e é uma carne ali que a indústria também não vai aceitar e o produtor ele pode ser penalizado, dependendo da região. No norte, eu acredito, né, faz muito tempo que eu não trabalho na área de frigorífico, né, no norte do país, então lá eu não sei se eles já se adaptaram a essas novas normas, né, de produção de carne, que eles adotam aí se o produtor ele não alcança pelo menos ali o mínimo de 3 milímetros, né, de cobertura de gordura nessa carcaça, ele é penalizado.
Então, já no sul, no sudeste do país, existe isso, que o produtor, ele não produz essa carcaça, que tem ali aquela camada de gordura para proteger essa carne do frio, então ele é penalizado. Então, por isso é interessante a gente entender como é que funciona, né, esse peso ideal de abate quando se trabalha com animais aí para corte. E falando, né, se todo mundo falou, Vanessa, mas búfalo realmente é um animal que ele produz uma carcaça de qualidade, qual o rendimento, porque zootecnista, ele é um engenheiro, ele é um gestor, porque ele trabalha com números, né? Eu costumo falar que, às vezes, a gente foi meio que iludido na zootecnia, vou fazer zootecnia, porque zootecnia não tem cálculo, não tem conta, aí que a gente se engana. Então, tudo a gente trabalha com cálculo. Então, um dos cálculos que a gente faz é de rendimento de carcaça, quem é aí do meio da qualidade da carne, sabe que é um parâmetro muito importante, porque hoje a gente já faz cálculos, né, previsões de quanto esse animal vai chegar aí no final do confinamento, que é de uma forma mais intensificada. E esse trabalho, né, do meu professor, do André Jorge, em 2007, que ele fez, mas são trabalhos que não variam muito dos trabalhos atuais que a gente vem aí executando. Então, ele percebeu que os animais que são abatidos aí com 450 quilos, ele tem um rendimento de carcaça de 50%, e animais que são abatidos aí com 500 quilos, né, ele tem um rendimento de 52%. Aí você vai falar, Vanessa, mas hoje a gente trabalha com rendimento de carcaça, principalmente aí animais que são próprios, né, raças que são aí próprias para a produção de carne, como Angus, até Nelores, com cruzamentos, são animais que têm um rendimento aí de 58%, 60%, 56%. Mas o búfalo, diferente desses animais, é porque os componentes não carcaça deles é muito pesado. Por exemplo, o couro é mais pesado, a ossatura é mais pesada, o trato gastrointestinal desses animais também é mais pesado, e a cabeça desses animais, então são animais que ele tem ali uma morfologia diferente que faz com que esse rendimento, né, ele vem caindo. Mas eu costumo falar, né, que tem até aqui no próximo slide, quando eu falo da produção de carne, né, da produção de corte, antes a gente trabalhava com peso vivo, né, porque o que era o ideal era quanto mais pesado eu conseguisse abater esse animal, seria melhor. Então, hoje a gente foi já para o peso de carcaça. Então, o que importa para a gente não é quanto esse animal tem de peso vivo, mas quanto esse animal vai me render de carcaça. Porque, dependendo desse animal, ele pode ser um animal mais leve. Mas quando vou ver o rendimento dessa carcaça, principalmente em confinamento, que quando eu dou um alimento ali, que, por exemplo, o grão, que ele tem uma alta passagem pelo rumen desse animal, faz com que o intestino dele seja menor e seja mais leve, mas ele tem uma carcaça mais pesada. Então, isso não é regra, que um animal pesado, com peso vivo, né, ali, esse animal, ele vai ter um rendimento de carcaça melhor do que outros animais. Então, hoje a gente se trabalha com o peso da carcaça. Mas dos búfalos, o que surpreende, por mais que ele tenha ali um rendimento de carcaça menor do que outras espécies, o rendimento dos cortes, né, das porções comestíveis, ele tem aí cerca de 78,1. Então, são animais que ele tem um rendimento de corte muito alto. Então, se eu estou trabalhando ali, que é o que conta, né, eu abati esse animal, tem uma carcaça. Então, quanto que ele vai me render de cortes comestíveis? A picanha, o coxão mole, lagarto. Então, esses rendimentos é o que vai contar ali no final, que é o que vai chegar para o consumidor. E falando um pouco, né, quando a gente fala de produção de corte, igual a pessoa fala assim, Vanessa, eu vou trabalhar com corte, mas quando eu vou trabalhar com corte, abrange muita coisa, eu vou trabalhar só a nutrição, eu não vou trabalhar só a carne, eu não vou trabalhar só para esse animal ganhar peso, o rendimento de carcaça, mas entra também a parte de qualidade da carne, que é muito importante, porque se eu estou produzindo uma carne, eu produzi, mas o animal está vivo, eu não sei como está esse animal ali depois que eu desmembrar, que eu pegar esses cortes. Então, é interessante eu entender a composição dessa carne, porque isso daí vai servir para colocar na embalagem das carnes, por exemplo, qual a composição, quanto que tem de proteína. Isso vai servir também para me fazer o marketing dessa carne. Se eu quero convencer uma pessoa a produzir ou comprar o meu alimento, olha, eu consome carne de búfalo porque a carne de búfalo ela é mais macia, ou a carne de búfalo ela tem baixo colesterol, ou ela tem mais vitaminas, mais minerais. Então, para isso, a gente tem que estudar o todo. Desde quando a gente vai entender lá do início o hábito desse animal até a qualidade dessa carne. Então, a gente tem que entender de tudo. E ainda vou além, porque depois que a gente entende essa qualidade, a gente vai chegar ao quê? Ali na parte do consumidor. Então, a gente tem que entender também para quem a gente está comercializando esse produto.
Então, aqui são trabalhos que são realizados pelo nosso grupo de pesquisa, que foi realizado em 2005, e a gente repetiu essas novas análises na minha dissertação, que a gente fez a ICO, a gente fez retenção de água, a gente fez a força de cisalhamento, e a força de cisalhamento, né, que a gente mensura nessa carne, é para ver a maciez, né, então a gente assa esse bife, depois que esse bife é assado, a gente retira esses cilindros, que vai para um equipamento que lá é medido essa força de cisalhamento. E essa força de cisalhamento, ela tem uma escala, né, que ela tem que ir de 1 a 5, e então a carne ela tem que apresentar essa maciez aí de 1 a 5. Se esse animal apresenta uma carne superior a esse valor, né, de 5 Sherford, que a gente fala, né, que é a unidade de medida para esse tipo de mensuração, então essa carne é considerada dura. Então a gente obteve uma média, né, de Sherford, né, da maciez dessa carne, de 3,55. Então é considerada aí a carne de búfalo uma carne extremamente macia, né? Aí quando se fala em questão de qualidade de carne. Então, esses daqui são nossos animais, que foram animais de confinamento, que foram abatidos em 2018, e como a gente testou vários tipos de sistema de produção, então esses daí foram os animais que foram do confinamento, depois tem animais que foram da suplementação a pasto, e também teve aí os animais que foram da terminação intensiva a pasto. Então a gente vê que é uma carcaça de qualidade, que é uma carne aí que ela tem uma ótima cobertura de gordura, uma carcaça que ela é bem conformada. E é isso que a gente procura quando que a gente busca, né, quando a gente está produzindo aí animais, né, para corte. Então, pode perceber que são carcaças extremamente bonitas, com rendimento bom. Pode perceber também que são carcaças com ótima cobertura, que são carcaças homogêneas, né, isso que a gente busca quando se trabalha com animal, que eu tenho uma carcaça homogênea que, principalmente quando a gente se trabalha, e se eu for atender o mercado que é mais exigente, se eu vou atender uma steakhouse, numa casa de carne, então eles procuram carnes que eles sejam padrão, porque eles trabalham com o consumidor que é mais exigente, que tem um maior conhecimento. Então, ele vai lá, o cara que ele vai comprar uma picanha, ele vai querer uma picanha que tem uma ótima gordura, uma carne macia, então ele procura por essa frequência e na qualidade dessa carne. Porém, você falou assim, nossa, Vanessa, agora eu vou produzir búfalo, agora eu vou querer trabalhar com búfalo, vou ser um técnico para trabalhar com búfalo. Agora, tudo que tem a sua parte boa também tem os seus contras, né? Ainda tá todo mundo aí enquanto eu bebo água, só para mim saber se eu estou dando a palestra sozinha. Estamos aqui sim, Vanessa. Muito bem, então vou continuar. Então, né, o que desmotiva a produção de búfalo, ainda porque a carne bubalina ela é uma carne commodity. O que seria uma carne commodity? Seria uma carne que ela é vendida, ela vale quanto pesa. E o que acontece também aí hoje na bovinocultura, em outras culturas, né, que ainda é vendida aí o preço da roupa, então ela não tem nenhum tipo de bonificação por ser uma carne diferenciada, por ser uma carne de qualidade. E isso que faz com que desvalorize, né, aí o mercado da bubalinocultura. O que desmotiva, né, o pagamento ao produtor, né, que é pagado com a arroba da vaca bovina, em alguns estados aí é pago até 20% a menos do que é pago aí na arroba bovina, principalmente preço de fêmeas, que fêmeas aí no mercado ela é vendida com valor abaixo do que é com os machos castrados. Então, tem essa desvalorização porque é pago, né, um valor muito abaixo de mercado pela a carne bubalina, né, o preço da arroba. Então, a gente costuma falar que tem que haver o quê? Uma organização dessa cadeia produtiva que vai desde a propriedade até o prato do consumidor, que a gente fala que é uma aliança, né, que tem que ser feita, né, aliança do tipo búfalo ao prato, que a pessoa ela tem que é um desafio, né, conectar, né, o produtor, a indústria, o consumidor. Então, a gente tem que coordenar essa cadeia para que o búfalo ele saia ali da propriedade e chegue na mesa do consumidor sabendo ali que é uma carne desses animais. Então, até o meu orientador, ele costuma muito falar isso, que os búfalos, eles nascem búfalo, eles crescem búfalos, eles terminam búfalo, são abatidos como búfalos, mas quando eles saem da indústria ali, eles são vendidos o quê?
como carne bovina. Então, arroba é pago mais barato, é um animal ali que tem excelente qualidade, tem uma carne superior, né, ou até semelhante, aí, qualidade igual, até superior de outras espécies que produzem carne vermelha, porém ele é vendido com nenhum tipo de valorização por essas qualidades, né, dessa carne. Então, tem algumas questões que a gente sempre se pergunta que trabalha aí na cadeia produtiva dos búfalos, né? Esses animais, eles estão sendo abatidos ou comercializados como búfalo? Será que eles estão sendo mesmo abatidos e comercializados como carne bubalina? E se eles são abatidos como búfalos, eles saem do frigorífico como carne bubalina? Então, é outra pergunta, outro questionamento, né, que fica aí a se fazer. E se esses animais, né, essa carne, ela sai do frigorífico como carne bubalina, ela continua sendo distribuída como carne bubalina, e qual o mercado consumidor dessa carne? O consumidor, ele está preparado para consumir a carne bubalina? Então, são questionamentos que se levantam quando a gente faz um estudo, quando se faz um levantamento da cadeia aí produtiva do búfalo, né, da carne bubalina principalmente. A gente tem essas dúvidas, então, são questões que tem que se responder e também a gente tem que levar a solução também para o produtor. Não adianta apontar o problema, que eu costumo brincar que o zootecnista ele não busca problema, ele busca solução. Então, a gente está para resolver problema. Então, a gente tem que organizar essa cadeia produtiva para que aconteça, né, que esses animais saiam da propriedade como búfalo e que eles cheguem ali no prato do consumidor como carne bubalina.